E olha, hoje o senador Marcos Rogério foi entrevistado no programa Câmera Mais e abriu o jogo sobre a CPI da Covid-19. Confira comigo agora trechos da entrevista comandada pela apresentadora Renata Beccaria. Senador, inicialmente, qual tem sido a sua avaliação até o momento da CPI da Covid? Olha, assim, a avaliação que eu tenho é de que a CPI já começou com um pré-julgamento, né? A gente observa que o relator já chegou na CPI com uma sentença debaixo do braço. Ali não se busca provas, ali não se busca evidências, ali não se busca a verdade. Ali tenta-se todo dia sustentar uma narrativa de condenação ao presidente da República. Querem colocar o presidente como vilão da Covid-19. O problema do Brasil hoje, para os membros da CPI, especialmente da oposição, não é o vírus. O problema é o presidente da República. O que é triste, Renata, é a politização, sabe? É alguém querer chamar para si, bater no peito como se fosse o dono da razão, como se fosse o dono da verdade, como se tivesse todas as respostas e não tem. Senador, o senhor chegou a cobrar do ministro da Saúde, né, a vacinação completa da população do estado de Rondônia. Sim. O senhor acredita que ele possa atender ao seu pedido? Eu espero que ele atenda. Eu espero que ele atenda. A gente também. Sabe, nós tivemos algumas cidades brasileiras que foram imunizadas na sua integralidade, até para você ver o nível de resposta que se tem com essa imunização. Rondônia está na divisa com a Bolívia. Nós temos aqui uma área de fronteira muito grande. Então, é uma região mais complicada, é uma região mais complexa, porque você tem um fluxo de pessoas de lado a lado. Brasileiros que vão para a Bolívia, bolivianos que entram no Brasil. Nós não temos uma fronteira protegida, fechada, né? E tratamos, na verdade, os nossos vizinhos aqui de maneira sempre muito cordial. O Brasil nunca fechou as portas, né, para a Bolívia. Hoje tem até alguns protocolos, mas quantos quilômetros nós temos de fronteira aqui que não tem guarnição nenhuma? Então, a maneira da gente proteger os rondonienses e os brasileiros e também os bolivianos é criar aqui um cinturão sanitário. Até porque a nossa extensão territorial também é muito grande. É muito grande, é difícil você fazer esse controle. Então, com vacinação a gente controla. Infelizmente, a gente tem acompanhado pela televisão que a gente está percebendo, né, um ambiente bastante acirrado entre os senadores da CPI, em alguns momentos até palavrões, palavras pesadas, né, xingamentos, até ataque à honra da sua mãe já presenciamos, já aconteceu. Como é que é o clima ali nos bastidores, antes e depois dos interrogatórios? O senhor ele chegou a conversar com o senador Omar Aziz pessoalmente depois da fala infeliz a respeito da situação? Assim, a CPI se tornou um ambiente tóxico, né? Um ambiente muito duro, um ambiente de ódio. A palavra certa é essa, sabe? Ali, assim, embora coloque-se aquelas plaquinhas ali, né, em relação ao número de mortos no Brasil, infelizmente, tudo que eles não estão pensando, assim, o que eles menos pensam ali é nisso, sabe? Ali é pensando na política o tempo todo e assim, deixando extravasar, né, campanhas de ódio, palavras duras, ataques à família, ataques à pessoa. E tem uma coisa, Renata, não é só lá que tem essa campanha de ódio, não. Eles atacam a gente ali porque, veja, nós chegamos a um absurdo de ter na CPI uma discussão sobre que protocolo que deve ser usado. Sabe, se deve usar o protocolo de tratamento no início da doença, ou se no meio da doença, ou se depois que a pessoa está com falta de ar. Veja que coisa. Sabe, para mim, eu aprendi ao longo da vida que quem diz o que deve fazer com o paciente, se deve dar medicamento no começo, se deve dar depois, se deve dar o medicamento A, medicamento B, eu aprendi ao longo da vida que é um médico. E ali eles têm, assim, quando chega um médico, quando chega alguém, um profissional, que eles não concordam, eles ridicularizam, eles maltratam, eles humilham, eles rasgam a biografia da pessoa. Às vezes a pessoa tem 40 anos de vida dedicada à medicina, com especializações, com doutorados, e em fração de segundo eles colocam isso tudo abaixo, como se a pessoa não valesse nada, como se a pessoa não estivesse ali lutando. Foi o que a gente presenciou ali com a doutora Anise Yamaguchi, né? Olha, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a doutora Anise Yamaguchi
no trato dela com os pacientes de câncer. Assim, é uma pessoa que só de você olhar para ela, você sente, assim, é uma pessoa que ela é muito meiga, muito atenciosa, muito cuidadosa. Ela fala naquele tom mais sereno, mas além disso, para os pacientes de câncer dela, ela toca piano para eles. 40 anos de medicina. E se dedicou a estudar esse assunto. Eu posso até não concordar com alguma coisa do que ela fala, mas vem cá, será que eu não tenho que ter o mínimo de respeito em ouvir a pessoa? Em prestar atenção no que ela está falando, ao invés de colocar para fora uma série de palavras pesadas, de maus tratos, de indelicadeza. Sabe, o que fizeram com ela é de uma covardia que eu acho que o Senado vai viver 100 anos e não vai conseguir limpar essa marca de horrores que promoveu com essa mulher, com essa profissional. O senhor não acredita que esse seja o caso do presidente do Senado acionar o Conselho de Ética? Eu acho que não. Eu acho que para esse tipo de gente, para quem pratica esse tipo de situação, um Conselho de Ética não resolve, não. O maior Conselho de Ética que, assim, enfim, são representantes de estados, estão lá. Talvez o eleitor dessas pessoas, ao ver, né, o tipo de tratamento que deram a ela, talvez se sinta um pouco constrangidos, e eu sei que ficaram. No próprio grupo dos senadores, e o bate-papo aqui é um bate-papo de bastidores, eu vi, no grupo dos senadores, o tema depois rendeu mais do que a própria CPI. Pessoas lamentando, pessoas falando, olha, não é o ambiente, não é normal isso, ninguém pode aceitar isso como normal. Sabe, o Conselho Federal de Medicina soltando nota, o presidente falando, até ele dizendo assim, olha, eu quero ser convocado para ir à CPI, para dizer qual é a posição do Conselho Federal de Medicina. Aí você sabe o que eles começaram a dizer? Ah, não, esse presidente do Conselho Federal de Medicina deve ser um bolsonarista, então ele não pode ir lá não tem que convocar ele não, porque ele já foi cooptado pelo bolsonarismo. Veja, quando alguém fala algo que não bate com aquilo que o relator quer, o que o presidente quer, aí não pode ouvir porque se transformou num bolsonarista. É triste isso, sabe? A opinião das pessoas perde-se a legitimidade da opinião porque ela não converge com o que quer o relator ou o presidente. Eu não acho que deve ser assim. Eu acho que as pessoas, o Brasil inteiro está acompanhando essa CPI e talvez com uma tristeza que nunca antes nós vimos. Porque quando começa aquela CPI, a TV transmitindo, você tem a sensação de estar assistindo uma cena de teatro, um espetáculo, sabe, um circo, alguma coisa assim, não é uma coisa séria, porque... Olha, o senador Marcos Rogério, ele conseguiu externar na entrevista de hoje, vocês viram aí trechos importantes, todo o sentimento dele, a luta dele, como se Davi estivesse lutando contra muitos Golias. E, lamentavelmente, é uma luta desigual, porque o cenário montado ali naquela CPI, com a maioria de senadores da oposição, fazem com que quem está ali da situação, em minoria, fique numa situação bastante complicada. Quando ele fala da questão do Conselho de Ética, ele próprio já acha que o Senado não resolve essa questão. Mas dá uma dica, o senador Marcos Rogério. O grande Conselho de Ética, ele pode ser acionado, o verdadeiro Conselho de Ética, o legítimo Conselho de Ética é o do eleitor, que nas urnas no ano que vem pode banir esses que não sabem exercer a democracia no Senado da República. Meire Santos, tem gente aqui já me dizendo, o pessoal que tá aí querendo ouvir o restante da entrevista do Marcos Rogério. Pois se tem, tá todo mundo pedindo, vamos colocar agora então, a segunda parte da entrevista em que o senador Marcos Rogério fala sobre o clima dentro do Senado e a crise institucional que se instalou no Brasil. Olha só.
todos esses posicionamentos, senador, dos nossos representantes, todo esse clima que tem se criado em torno da CPI, o senhor acredita que isso não possa levar o nosso país a uma crise institucional e isso agravar ainda mais a nossa situação? Eu acho que já, em certa medida, já levou, sabe? Hoje você tem... O parlamento hoje deixou de produzir temas importantes para o país. Nós paramos de discutir os grandes temas estruturantes do Brasil. O único tema que a mídia brasileira busca no Congresso Nacional nesse momento é CPI. O único debate que está sendo ouvido, visto e observado pelas pessoas é a CPI. Cadê os temas estruturantes do Brasil? Cadê os temas da reforma tributária, os temas da reforma administrativa, os temas da modernização do setor elétrico? Cadê esses temas que vão preparar o Brasil para o pós-pandemia? Porque a pandemia vai passar. Daqui a pouco nós vamos estar circulando livremente nas ruas, né? Sem a necessidade do uso de máscara. Claro que com cuidados ainda, mas sem a necessidade do uso de máscaras, com a vacina no braço. O Brasil vai voltar à sua normalidade. Mas que Brasil nós vamos ter daqui a pouco, se hoje o debate circula só em torno de uma CPI que não vai levar a nada? Repito, que não vai levar a nada. É só politização. O tema ali não é investigação, não é aprofundamento das investigações. Qual é a sua avaliação sobre a importância da participação deles? A gente teve a convocação também do governo do estado, do nosso governador Marcos Rocha, para prestar também esclarecimentos. O senhor acredita que a participação dele também é importante e por que a convocação dele? Olha, assim, na verdade nós adotamos um critério para a convocação dos governadores e esse mesmo critério deve ser utilizado em relação aos prefeitos, caso sejam convocados. Qual foi o critério adotado? Onde houve operações da Polícia Federal. Porque senão a gente teria que fazer uma convocação aleatória, com base nas apurações apenas da CPI, em face dos documentos que chegaram. Então, para a gente não ser injusto e para não ter uma situação, de repente, de uma convocação política, porque alguém quer trazer porque tem interesse eleitoral. Então, o critério que foi utilizado para todos os governadores foi naqueles estados onde aconteceu operações da Polícia Federal apontando para possíveis irregularidades, indícios de irregularidades. Nesse caso, houve a convocação do governador. Como em Rondônia também aconteceu a operação da Polícia Federal, né, apontando para a gestão em relação aos recursos da Covid, então foi o que justificou a convocação dele. Já que a questão do clima na CPI chamou bastante atenção, tem chamado muito a nossa atenção, senador. Como são os senadores Aziz e o Calheiros fora da CPI, nos bastidores? São pessoas de diálogo mais aberto, mais amáveis? São personagens que se assumem ali durante a CPI ou fora o comportamento ele costuma ser o mesmo? Olha, Renata, totalmente diferentes. São duas pessoas, são personagens. Um no microfone e diante das câmeras e outro fora. Fora das câmeras, o trato é um trato respeitoso, né, com os colegas e tal. Mas quando está ali, é como se incorporasse realmente um papel. Né? Eles se respeitam, né? Mesmo oposição e base do governo conversam. E às vezes nesse espaço interno, né, você tem a oportunidade de fazer uma ponderação sobre o comportamento, sobre a conduta. O problema é que o que você conversa às vezes ali nos bastidores, quando chega diante das câmeras, e aí, assim, hoje você tem as emissoras nacionais, algumas transmitindo ao vivo, então eles acabam, é aquilo que eu falei agora há pouco, é como se fosse uma peça teatral. É como se ele estivesse ali num espetáculo, só que quem está no meio, assim, lá o povo nesse caso não é só o espectador, é também a vítima, né? Porque quando você tira o foco, amanhã, por exemplo, nós vamos ter o ministro da Saúde de volta na CPI, no meio da pandemia. E por que ele está indo lá? Porque o Brasil vai realizar a Copa América. Então tem que chamar de volta, tem que trazer para debater. Esse assunto nem deveria ser objeto da CPI. A CPI investiga duas coisas. Aliás, duas condições para a CPI. Ela tem que investigar fato determinado, ou seja, é um acontecimento do passado. Você não investiga o presente e o futuro na CPI. É fato determinado. Quando você vai investigar algo que ainda vai acontecer, você
É como se você viciasse de nulidade a CPI, porque isso não pode ser objeto de investigação no âmbito de uma CPI. Mas como ela é uma CPI política, como ela é uma CPI onde eles jogam para fora e não para dentro, quando eu digo joga para fora, eles estão preocupados com o resultado político lá fora. Hoje, alguém tem dúvida de qual é o relatório do Renan Calheiros? Alguém tem dúvida do que ele pensa em relação ao governo, do que ele quer fazer em relação ao governo? Não. As pessoas já sabem, ele já julgou o presidente. O presidente da CPI, o Omar, alguém tem dúvida do que ele pensa? Ele já julgou o presidente. Então, eu sou minoria na CPI, né? Lá tem o senador Jorginho, o senador Ciro e o Heisen, que é suplente. Sou minoria. Né? O único ponto de referência ali é as pessoas lá fora. Eu falo, olha, a sociedade está assistindo. E eu espero que os brasileiros que estão assistindo saibam diferenciar o que é o trabalho sério e o que é o trabalho político, desonesto, né? Certo. Duro, né? E quase com um ambiente de tortura naquele lugar. Certo. Infelizmente, o nosso tempo na televisão é curto, senador, mas eu não posso deixar de perguntar, pois no último fim de semana, o site Metrópolis ele divulgou que o imóvel da sua ex-mulher é alugado com cota parlamentar. O que o senhor tem a dizer sobre esta acusação? Renata, assim, desde que eu assumi o papel de enfrentamento na CPI, eles tentam a todo tempo manchar a minha honra, manchar a minha reputação. Esse imóvel é imóvel de família há muitos anos. Eu fiquei desde 2017, eu uso esse imóvel. Eu nunca cobrei nada pelo uso dele. Eu sempre doei o aluguel desse imóvel, tanto quando eu era deputado federal, quanto senador. Né? Com a minha separação, com o meu divórcio, esse imóvel ficou na partilha com a minha ex-esposa. E o meu escritório funciona lá desde 2017. Nunca custou nada de aluguel para os cofres públicos. Mas seria injusto da minha parte o imóvel pertencer a uma pessoa que não está comigo hoje e eu não pagar aluguel. Então, a partir de abril agora de 2021, eu fiz um contrato para o pagamento de aluguel em relação a esse imóvel. Mas não tem nada, assim, absolutamente nada errado. É uma tentativa de colocar um tema que é um tema pessoal, né? Como se fosse algo que manchasse a minha reputação, como se fosse algo ilícito, e graças a Deus não é. Mas eles estão fazendo isso o tempo todo. Tentam fazer isso dentro da CPI, usam as mídias sociais, usam os jornais para tentar me colocar isso como uma espécie de impedimento para a minha atuação. Não vão me calar. Eu vou continuar defendendo exatamente aquilo que eu acredito, com a mesma força, com a mesma veemência. Não sou acusado de desvio de dinheiro público, não tenho nenhum processo, graças a Deus, nunca fui acusado. Então, estou de consciência tranquila e vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu, senador? Muito obrigado bom o nosso papo. Obrigado a você, a toda a equipe, obrigado aí ao amigo da SIC TV. Bom, Luana, a gente pôde acompanhar e entender. Pois é, na verdade, se o Senado tivesse usando, ou tivesse usado toda essa energia que tá usando para a CPI, nesse momento, tivesse usado lá atrás, para ajudar o Brasil a resolver os problemas atinentes a essa pandemia, certamente nós estaríamos hoje muito melhor. Na verdade, eles se calaram, o Senado não usou das suas prerrogativas, lavou a mão, os senadores, a grande maioria deles, se calou diante de muita coisa, de lado a lado, e hoje estão gastando todas as energias numa CPI que, como diz aí o senador Marcos Rogério, vai acabar dando em nada, como dá em nada 99% das comissões parlamentares de inquérito nesse país. É uma lástima que seja assim. O Brasil hoje fala de CPI, mas não fala dos grandes problemas que afligem essa nação. É uma grande cortina de fumaça que se faz com um único objetivo: as eleições do ano que vem.